Então, vamos continuar nossa aula sobre calorimetria, tá? Agora vamos falar sobre calor sensível. E o que tem de importante no calor sensível? É o calor que produz a variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Como assim, pessoal? Vamos lembrar do nosso exemplo, tá? Do copo de água que a gente queria, né, deixar ela um pouquinho mais gelada, né? Então, a gente colocou alguns cubinhos de gelo. A água, ela estava numa temperatura ambiente, tá? E o que a gente fez? A gente colocou cubos de gelo para variar a temperatura da água, ou seja, né, a água sofreu um calor sensível, certo? Então, sempre quando um corpo tem uma variação de temperatura, a gente fala que o calor é sensível, tá bom? E um outro exemplo é quando a gente coloca algo para aquecer no fogo. A gente aumenta a temperatura desse material, né, desse alimento. Então, a gente está falando sobre calor sensível, tá bom? E qual é a unidade de medida desse calor, tá? A unidade de medida é em joules no Sistema Internacional de Medida. E como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade, tá bom? Por motivos históricos e práticos, também utilizamos outra unidade que é a calorimetria, que a gente utiliza, né, de uma forma que é a cal, tá? E já que a gente tem dois tipos de unidade, que é o joules e a caloria, a gente também tem uma forma de fazer uma transformação de unidade, tá? Um cal, uma caloria, é equivalente a 4,18 joules. Então, sempre que for necessário a gente fazer essa transformação, é só a gente, né, multiplicar ou dividir por esse valor, 4,18, ok? Um ponto muito importante também é a capacidade térmica de um determinado material. É a quantidade de calor necessário para elevar 1 grau Celsius a temperatura de qualquer corpo, tá? Então, a capacidade térmica é isso, especificamente é isso. E a gente consegue calcular a capacidade térmica através dessa equação, que é o calor dividido pela variação da temperatura, tá? Ou seja, equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e a correspondente variação de temperatura. Então, vamos fazer um exemplo justamente para a gente poder entender como isso funciona, tá? Aqui nós temos um cubo, certo? E inicialmente ele está a uma temperatura de 26 graus Celsius. E eleva a temperatura dele até 46 graus Celsius. E o calor que ele está recebendo é 40 calorias. E a partir desse termômetro ali, a gente pode perceber que a variação da temperatura é 20 graus Celsius. Lembrando que a variação é 46 menos 26 graus Celsius. Sempre é final menos inicial. Então, aí a gente já tem todos os termos para a gente poder calcular a capacidade térmica. Então, nesse caso, nós temos que a capacidade térmica é 40 calorias, que é a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, que é 20 graus Celsius. Então, fazendo a divisão, nós temos que a capacidade térmica é igual a 2 calorias por graus Celsius. Então, esse resultado nos indica que para variar a temperatura desse corpo em 1 grau é necessário fornecer para ele 2 calorias, ok? E temos também o calor específico, tá? É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Então, a gente pode utilizar essa equação para a gente calcular o calor específico, que é C igual ao calor, que é o Q, sobre M vezes ΔT, massa vezes a variação de temperatura. E, novamente, vamos utilizar, vamos fazer um exemplo, né? Resolver um exemplo para a gente poder entender como se utiliza essa equação. Aí, temos um cubo, inicialmente a temperatura de 26 graus Celsius, e recebe um calor de 0,5 calorias, atingindo uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, aí a variação de temperatura é 1 grau Celsius, porque é 27 menos 26. Então, nesse caso, nós temos que o calor específico é igual a 0,5, que é o valor da caloria, sobre 1 grama vezes 1 grau Celsius, que vai resultar em 0,5 calorias sobre grama vezes graus Celsius. Então, esse resultado nos indica que para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse corpo em 1 grau Celsius, precisaremos fornecer a ele
Então, esse resultado nos indica que para variar a temperatura em 1 grama do material que compõe esse corpo, em 1 grau Celsius, precisaremos fornecer a ele 0,5 calorias, ok? Então, é dessa forma que a gente pode calcular o calor específico. E agora, nós podemos verificar qual é a equação fundamental da calorimetria, tá bom? Como nós vimos, o calor específico é calculado através dessa equação, ok? Então, é só nós colocarmos o Q em evidência, que é a quantidade de calor, tá? E a gente tem essa equação, Q é igual a M vezes C vezes ΔT, ok? Para nós lembrarmos, para ser mais fácil de lembrar da equação, nós temos uma frase, que é que macete, tá bom? Que macete. Então, sempre que vocês esquecerem, tá, dessa equação, é só vocês lembrarem dessa frase, né? Dessa frase não, dessa palavra, que macete, tá bom? Então, essa expressão nos mostra que a quantidade de calor, ela é sensível, tá bom? E ela é diretamente proporcional às seguintes grandezas. A massa do corpo, então, quanto maior a massa do corpo, maior é a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Ela é proporcional ao calor específico. Quanto maior o calor específico, maior é a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. E a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que se deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que se deve fornecer, tá bom? Então,